Olá! Nesse vídeo vamos falar sobre a análise genética dos embriões, que é um tema muito recorrente e muito polêmico nas clínicas de fertilização. A análise genética dos embriões consiste na retirada de algumas células embrionárias para sua avaliação cromossômica. Dentro do laboratório de reprodução humana, nós pegamos uma célula do pai, um espermatozoide, e fertilizamos o óvulo que vem da mãe. Após a fertilização dessa célula, então a junção dessas duas células, esse embrião vai passar por um desenvolvimento, ele vai ficar por volta de 5 dias se desenvolvendo. Então ele passa de uma célula para 2, para 3, para 4 e assim por diante, até que ele chega no estágio de blastocisto, que é o estágio que ele tem uma porção no meio central que vai formar o embrião, que vai dar origem ao embrião, e uma porção externa, uma porção por fora, como se fosse a capa dele, que é o que vai formar a placenta e anexo, então não vai formar diretamente o embrião. É dessa região que a gente faz a biópsia embrionária. Um dos principais objetivos de realizar a análise genética do embrião é quando nós temos a necessidade de garantir que o embrião que seja colocado dentro do útero seja geneticamente normal. Isso se dá quando a paciente tem história de abortamentos de repetição, falha de implantação. Abordaremos esses temas nos nossos outros vídeos. Antes de realizar essa análise genética embrionária, existem alguns exames na investigação do casal que podem ou não ser solicitados. Dentre esses exames tem a análise do cariótipo, que é uma análise genética do casal. Com esse exame é possível ver se os dois membros do casal possuem todos os cromossomos, ou se tem alguma inversão, algum pedaço desse cromossomo, desse material genético que está no lugar invertido. Isso pode aumentar o risco de ter alguma alteração. Então esse é um exame que a gente recomenda que seja feito antes de fazer a biópsia. Além disso, tem um exame que é para pesquisa de alguma doença específica. Então, se a gente vai fazer a biópsia para pesquisar alguma comorbidade hereditária, é imprescindível que esse casal, ou pelo menos o portador desse casal que vai fazer a pesquisa, tenha feito essa análise para a gente saber exatamente qual que é o lugar do DNA dessa pessoa que tem a alteração. E por último, existe um exame que é um exame mais abrangente, é um exame menos específico, assim, mas que algumas pessoas acabam fazendo, que chama CGT. É um exame que não é recomendado na nossa prática clínica, mas ele iria pesquisar se existe alguma incompatibilidade entre os pais que aumentaria o risco desse filho ter alguma doença crônica, alguma doença hereditária. Existem 3 principais tipos de análise genética dos embriões. O PGT-A, que é a análise de aneuploidias, que é a análise mais utilizada hoje em dia. O PGT-M, que é a pesquisa de doenças monogênicas. Esse sim é utilizado para evitar doenças monogênicas que recorrem em algumas famílias. E o PGT-SR, que é a pesquisa de rearranjos estruturais, utilizados em casos específicos em pessoas com alterações genéticas. Entre as principais indicações para a realização da análise genética dos embriões estão as alterações de cariótipo do casal, que quando presentes podem aumentar o número de embriões alterados e com isso diminuem a chance de gravidez e aumentam o risco de abortamento. Uma outra indicação são os abortamentos de repetição, porque nesse caso a gente exclui os embriões alterados e com isso tiramos uma das principais causas de não gravidez e de aborto, que são as alterações genéticas embrionárias. As falhas de implantação recorrentes também são uma indicação de análise genética embrionária. Podemos citar também fator masculino grave e, em alguns casos, a idade materna avançada. Também podemos levar em consideração o desejo do casal em realizar a biópsia. Quando pensamos nas vantagens, então, de se realizar essa biópsia embrionária, a gente precisa sempre pensar em a possibilidade disso diminuir a chance de eu fazer uma transferência de embrião que não tem chance de engravidar, ou seja, um embrião que seria aneuploide, não iria implantar, ou queria ter um aborto. Então essas duas são as principais vantagens e para isso que o exame foi desenvolvido. Adicionalmente, a gente consegue diminuir o risco de trissomias. Então se o casal tem algum risco aumentado para ter síndrome de Down ou alguma outra trissomia, por exemplo, Edwards-Pattal, a gente pode reduzir esse risco sabendo que o embrião que a gente vai transferir é um embrião sabidamente euploide. E por transferir embriões sabidamente euploides, a gente acaba reduzindo um pouco do risco de abortamento, aqueles abortamentos que são causados por aneuploidia, os abortamentos do início da gravidez. Já quando a gente pensa nos contras, nas desvantagens em realizar esse exame, a gente precisa lembrar que é um exame invasivo, então a gente vai tirar um pedaço desse embrião, que mesmo sendo da parte que não vai dar origem ao ser humano propriamente dito, que vai formar os anexos,
você acaba fazendo uma agressão a esse embrião. Além disso, a gente pode ter um resultado falso positivo, que seria um exame dizer que o embrião é alterado, quando na verdade seria um embrião com alto potencial de gravidez e com potencial de nascer uma criança saudável. E além disso, a gente tem que lembrar que o exame é pago, ele tem um custo. Então isso acaba encarecendo o tratamento. Há algumas questões éticas na utilização da análise genética dos embriões, como a escolha do sexo do embrião, que não é permitida no Brasil. Além da questão da escolha do sexo, há também a questão do descarte dos embriões geneticamente alterados, que pode ser muito desafiador. Além disso, há uma preocupação na comunidade científica com a eugenia, que é a escolha de características físicas dos embriões. E isso também não é permitido no Brasil. Vamos falar agora em relação a alguns mitos relacionados à biópsia de embrião. O primeiro deles é que a biópsia de embrião aumenta a chance de gravidez. Isso não é verdade. O embrião que foi biopsiado e que foi classificado como normal, ele vai ser transferido ao útero imediatamente, né? Então, nós não transferimos os embriões que não foram classificados como normais. Então, o que nós estamos fazendo com a biópsia é selecionando o embrião que tem mais chance de gravidez. Lembrando que nem todo embrião considerado geneticamente normal, ou seja, euploide, também irá se implantar. Em torno de 50% desses embriões é que irão se implantar. Um outro mito é que a realização da biópsia embrionária ela garante um filho saudável. Isso também não é verdade. Nós estamos garantindo embriões que são geneticamente normais. Entretanto, nós não excluímos doenças congênitas, como por exemplo alterações cardíacas congênitas ou alterações esqueléticas. Também não excluímos doenças que podem vir a aparecer mais tardiamente após o nascimento, como por exemplo o autismo. Espero que tenham gostado do nosso conteúdo. Se ficaram com alguma dúvida, podem deixar escrito aqui nos comentários e acompanhem também os outros vídeos do nosso canal. Muito obrigado!